Ana Rafaela, psicóloga aqui da página Tempo de Aprender. E engraçado que eu fui pesquisar sobre comunicação, né, a importância da comunicação nos relacionamentos. E uma curiosidade para vocês aí, a maioria das pesquisas direcionou para o relacionamento conjugal, né, marido e mulher ou namorados. Eu achei super interessante, porque poucas pessoas falam da comunicação entre pais e filhos. Mas é justamente em casa, entre pais e filhos, que a gente aprende a se comunicar. E aí, de repente, quando chega lá no namoro, no casamento, vai ter realmente problema de comunicação, se isso não foi aprendido de uma maneira legal na infância e na adolescência. Então, achei bem interessante. Essa pesquisa direcionou bastante para comunicação nos relacionamentos conjugais e não nos relacionamentos pais e filhos. Se você colocar lá comunicação, pais e filhos, até aparece, mas essa comunicação no relacionamento está muito vinculada ao casal. Mas antes de ser um casal, a gente é criança, a gente é adolescente, depois se torna adulto. Então, olha a importância de discutir esse tema em casa, de melhorar essa comunicação com os filhos de vocês, né? Muito importante. Então, essa é uma curiosidade que eu tinha aqui. Depois dessa curiosidade, eu vou começar falando, né, sobre comunicação pais e filhos, o que é isso. A comunicação, ela começa desde quando seu filho está lá na barriga, que você começa a falar com ele, que você começa a fazer um carinho na barriga. Então, desde muito pequeno, as crianças começam a aprender a se comunicar. Tanto que quando não tem uma comunicação muito boa em casa, isso acaba tendo uma defasagem de comunicação durante a vida, né? Se quando pequena não teve uma comunicação legal. E eu tô falando bastante de comunicação, mas o que é comunicação? Antes de falar o que significa comunicação, vou fazer uma diferenciação entre falar e se comunicar. Falar é quando a gente coloca as palavras para fora, né? Que nem eu tô fazendo aqui, eu tô colocando na forma verbal. Mas eu tô me comunicando através do meu rosto, da minha expressão, do meu tom de voz, né? Então, falar, a gente fala em palavras, né? As palavras basicamente comunicam parte do que a gente quer falar, né? Então, o que seria comunicação? Comunicação não é só a gente falar, né? Falar, porque às vezes a gente fala com o filho, com o marido, com a esposa, a gente fala muito, mas não está comunicando, porque comunicação eu tenho que ter certeza que você recebeu a minha mensagem e que você entendeu a minha mensagem, né? Então, comunicação é entender, é se conectar com a outra pessoa, é conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. Então, quando a gente fala de filhos, né, conseguir se colocar no lugar dos filhos, e a partir do momento que você consegue se colocar no lugar deles, você vai ensinando eles também a se colocar no seu lugar e a entender as coisas que você está tentando passar para ele. Então, comunicação não é só falar, é ter certeza de que a outra pessoa entendeu a nossa mensagem, é ter certeza de que a gente está conectado com o nosso filho quando a gente se comunica. E é isso que às vezes falta muito, né, no relacionamento entre pai e filho. E aí fica aquela coisa, aquele atrito. Semana passada eu fiz uma série de vídeos, para quem não viu, tá na página Tempo de Aprender, está no meu canal também no YouTube, os vídeos completos, sobre seu filho não escuta, não pode ser contrariado, não faz as tarefas. Então, tudo isso envolve comunicação. E muitas vezes a gente não consegue fazer essa comunicação ser boa, né? A gente fala e tem a sensação que o nosso filho não escuta. Ou que a gente fala grego e ele fala japonês, mais ou menos isso. Então, a comunicação ela é essencial para criar essa conexão. Quando a gente consegue se comunicar de verdade com o nosso filho, a gente vai aumentando o vínculo com ele. E essa comunicação vai ficando mais eficaz, vai ficando mais eficiente. Então, na hora de colocar um limite, na hora de colocar uma regra, na hora de pedir para que ele faça uma tarefa, quando essa comunicação ela tá melhor, com certeza o seu resultado também vai ser melhor. Então, isso que é comunicação. Muitas vezes também, quando a gente vai se comunicar com crianças e adolescentes, a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente fala. Quando eu falei comunicação significa se colocar no lugar do outro,
a gente, para entrar no mundinho dos nossos filhos, precisa entender o que eles gostam. Então, assim, eles gostam do desenho tal, eles gostam do filme tal. Então, através desse assunto, eu consigo me aproximar dele, eu consigo ir falando alguma coisa com ele. Ou, por exemplo, tem um personagem lá naquele filme e eu utilizo esse personagem para falar para ele, e aí, o que você acha, né, dessa atitude desse personagem? Então, para se comunicar com seu filho, a primeira dica que eu dou é tentar se colocar no lugar dele e entender as coisas que ele gosta, né? E aí, a partir daí, você vai conseguindo se aproximar e vai conseguindo ter uma comunicação mais eficaz. Quando não tem essa conexão, quando não tem essa comunicação, começa a acontecer aquela coisa de medo, né? Então, o filho tem medo de falar para a mãe já acaba perdendo a paciência, acaba brigando, falando de uma forma que não é legal, ou falando muito e não comunicando nada, né? Então, muitas crianças, eu vejo, às vezes não conseguem falar com os pais, não conseguem falar o que sente. Até no consultório eu vejo muito isso, porque tem medo, mas não porque os pais vão fazer alguma coisa. Mas esse vínculo da comunicação, ele não foi estabelecido. Então, essa criança ela vai ficando com medo de falar com os pais e com as mães. Então, por isso que é legal, quando você fala lá do desenho que ele gosta, do filme, do personagem, você se coloca meio que no mundinho dele, assim, você não se coloca acima. E ele vai perdendo aquele medo de falar com você. Quando eu falo isso, não é que você não está acima, que você não tem autoridade, que você não vá definir as coisas. Mas assim, você se coloca numa posição que para ele é mais confortável falar as coisas para você, né? Claro, não vai virar um amiguinho, mas é mostrar que você se importa com o que é importante para ele, com o desenho, com o filme, enfim. Se colocar no lugar do outro é o principal para a gente estabelecer uma comunicação legal. E aí a criança vai perdendo esse receio, esse medo de falar com vocês. Uma coisa interessante, às vezes os pais e mães passam horas do lado dos filhos e não se comunicam, né? Se falam um pouquinho, mas não se comunicam. Então é importante também a qualidade da comunicação e não a quantidade. Outra dica. Às vezes você fala, mas não tá falando nada. Ou então você fica o dia inteiro com seu filho, mas não fez nenhuma atividade com ele, não comunicou o que precisava. Ou você trabalha, né? Quem aí trabalha e fica muito tempo fora, às vezes se sente culpado de estar muito tempo fora, não ter essa atenção com o filho. E aí acha que, bom, já que eu tô muito tempo fora, eu tenho meia hora, uma hora para ficar com meu filho, eu não vou conseguir me comunicar com ele. E comunicação não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Então, é a forma como você vai falar com o seu filho. Às vezes, pode ficar o dia inteiro do lado dele e não comunicar nada. Então, como eu falei antes, a comunicação você tem que ter certeza que a outra pessoa recebeu e entendeu a sua mensagem. Um dado muito interessante, alguns anos atrás, teve uma pesquisa que falava que 30% da comunicação apenas é feita pelas palavras. Esse dado atualizado agora fala que 7% da comunicação é feito através das palavras. Apenas 7% da nossa comunicação. Mas aonde que está o resto da comunicação? É como eu estou falando aqui, no tom de voz, na expressão, no gesto, até no silêncio existe comunicação. E aí, vamos pensar que você tem aí 7% da sua comunicação sendo verbal. Então, é muito importante que você use as palavras da melhor maneira. Outra dica, né? Tentar falar de forma mais direta, mais objetiva. Porque muitas vezes a gente desperdiça esse 7%, ou então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, eu quero que meu filho faça alguma coisa, aí eu vou pedir assim, filho, você pode fazer isso, né? O meu tom de voz já tá dando uma opção para ele. Falo, filho, faça isso, por favor. Né? Então, é totalmente diferente. Então, a forma que você vai usar esse 7% aí da sua linguagem verbal para se comunicar também vai fazer toda a diferença. Né? Então, essa qualidade é muito mais importante do que a quantidade. Claro, se você tiver mais quantidade, aproveite essa quantidade de tempo também com o seu filho. Mas se não for possível, não é impossível ter uma boa comunicação.
certo? Então, o que a gente aprendeu aí hoje, né? Ela não é só verbal, ela não é só física, ela não é só com as palavras. A gente pode se colocar no lugar do outro, a gente pode ter empatia, a gente se conecta com o outro a partir do momento que a gente se comunica bem. Mas muitas vezes é difícil fazer essa comunicação, é difícil saber por onde começar. E é para isso que eu tô aqui, para tentar auxiliar vocês nessa comunicação, nessa forma de falar com o filho de vocês. Como fazer para me colocar no lugar do meu filho, para ter empatia? De que forma que eu falo com ele, né? Então, hoje eu vim aqui falar também do meu curso de comunicação que eu estou lançando aí, ele vai ficar no ar, disponível para inscrições até o dia 15, então aproveitem. Então, esse curso a gente vai falar sobre essa comunicação, né? Então, que forma de entender os sentimentos do seu filho, como falar com ele a hora que você precisar que ele colabore com você, como elogiar o seu filho, né? Como fazer com que ele te obedeça mais e vocês criem esse ambiente mais harmônico. Então, o curso de comunicação basicamente é isso. Ele é totalmente online, você assiste às aulas, faz os exercícios e pode contar também para tirar dúvidas. E o interessante desse curso que eu lancei é que eu lancei uma sessão exclusiva comigo para que vocês possam tirar dúvida. Porque em cada casa, em cada situação, eu recebo muitas dúvidas, cada idade, cada casa, cada lugar vai ter um problema diferente. Então, a gente precisa melhorar a comunicação, mas às vezes vai ter algo que é específico, que é só seu, e aí você pode cuidar disso nessa sessão diretamente comigo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma informação a mais, me chama aí no inbox, a gente vai conversando, certo? E vamos tentar melhorar essa comunicação. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima!